Eu falei durante essa semana lá no GC, lá do Uruguai, eu sei que todos os GC levaram para uma linha de entendimento. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é aquele cara que tem que ouvir a voz de Jesus, porque nós somos as ovelhas. E eu comecei a provar a todo mundo que estava lá no Uruguai comigo, que além dele ser o pastor da ovelha, ele tem uma referência muito alta sobre as nossas vidas. O que é que acontece muitas vezes? Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo nessa noite, diz assim: o que você tem que fazer? E o que Deus pode fazer por você? O poder do Senhor sobre a sua vida, Ele já fez e vai continuar fazendo muito mais. Mas o que você tem que fazer, é isso que eu quero provocar você nessa noite. É isso que eu quero contaminar e dizer para você, que muitas das vezes nós deixamos a desejar aquilo que o Senhor é para nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa noite, você que está aqui nos assistindo, o Senhor é apaixonado por você e você nem sabe disso. Às vezes você perde tanto tempo com besteira, tanto tempo com situações, diz assim: poxa, o meu Jesus, Ele é apaixonado. Nós vivemos numa geração que praticamente ela está se esfriando ter esse contato com o Senhor, porque nós criamos barreiras, nós criamos situações que não deixam a gente cada dia mais viver na presença do Espírito Santo, viver aquilo que o Senhor coloca. Sabe por quê? Porque nós deixamos Jesus para os segundos planos. Jesus, Ele tem que ser os primeiros planos. Eu falo todo dia isso na minha casa, enquanto eu for vivo, não quero fama, não quero riqueza, eu só quero falar a verdade, porque a Bíblia diz: santificai-vos na verdade. Quanto mais você fala na verdade, mais a verdade ela vai ver na sua vida. Quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais você vai entender aquilo que o Senhor tem, os planos que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas você precisa entender o que o Senhor coloca. Eu venho falando tudo isso. Nós estamos vivendo uma nova geração, que é essa geração, ontem foi falar de geração eleita. Eu sei disso, essa geração eleita já vem falando já há muito tempo, desde quando eu me converti, que todo mundo fala a mesma coisa: a nossa geração é a geração eleita, geração eleita, geração eleita. Só que você é geração eleita. O que você está fazendo? O que você está fazendo por ser uma geração eleita? O mundo lá fora ele está conseguindo destruir famílias, destruir casais, destruir crianças, destruir um monte de gente. E nós, como igreja do Senhor, o que estamos fazendo? Porque muitas das vezes nós colocamos e tratamos Jesus como se fosse qualquer pessoa. Ah, tá bom, do jeito que tá bom. Ah, mas eu fiquei chateado com algo. Ah, mas me disseram isso. Ah, mas fizeram aquilo. Ah, mas meu pai fez aquilo outro. Ah, mas a minha mãe fez aquilo outro. Ah, mas meu irmão fez aquilo. Ah, mas... E Jesus? E Jesus? O que Ele fez por você? O que Ele fez por mim? Quantas e quantas vezes Ele chorou por mim e por você? Quantas e quantas vezes Ele sentiu dor por mim e por você? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes Ele não dormiu por mim e por você? Mas muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós começamos a tratar Jesus como qualquer pessoa. Jesus nunca vai ser qualquer pessoa. Tem uma nova frase que diz assim: ah, mas a gente pode tratar Ele da mesma forma, Ele vai perdoar o que a gente faz. Olha, não se preocupe, Jesus Ele ama você de qualquer jeito. Sim, Ele ama. A Bíblia diz: vem como estás, mas não permaneceis como estás. Não permaneceis como estás. E eu falei isso no GC semana passada. A pergunta que eu provoquei todo mundo lá: será se quando a pessoa ela retorna para o mundo, ou quando ela começa a vivenciar coisa do passado, será se é porque ela não se converteu? Será se é porque ela não viu ainda quem era Jesus da vida dela? E eu vou trazer alguns fatos, alguns relatos para vocês aqui nessa noite, para que você saia daqui entendendo assim: se você não é apaixonado pelo Senhor, passe a ser apaixonado pelo Senhor. Meu irmão, Jesus não proíbe a gente de fazer nada. Jesus Ele libera você a fazer tudo que você imaginar, mas nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Mas muitas vezes nós criamos um espírito de religiosidade tão grande, que a gente começa a trazer uma competição sobre nós mesmos, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você seja o exemplo de uma cidade, seja o exemplo da sua família, seja o exemplo do seu trabalho, seja o exemplo. Tem uma frase que eu digo muito, eu falava muito para o futuro pastor Brando,
Não é a fé do que ele fala que vai modificar a vida das pessoas, mas é a fé como ele utiliza que vai modificar a vida das pessoas. As pessoas precisam entender que eu sou cristão, não porque eu estou com a Bíblia debaixo do braço, não porque eu estou ministrando para vocês no domingo à noite. As pessoas precisam entender que eu sou cristão, porque ela vê uma parte de Jesus na minha vida. Ela precisa entender que uma parte de Jesus está sobre a sua vida. Vai vir dificuldade, vai vir problemas, mas você precisa entender que essa parte, ela tem que sobressair, para você cada dia mais crescer. E eu trouxe algumas frases que diz assim, antes de entrar no texto propriamente dito, que diz assim, ó: tristeza, decepções, frustrações, e é passar uma noite inteira em frente ao mar, e não conseguir pescar nada, volta para casa, sem nada, com a rede vazia. É tristeza ou não é tristeza? Você se planejar, você buscar, você fazer. Na situação desses caras aqui, ele estava buscando, passou a noite todinha pescando, querendo algo, mas ele retorna para casa vazio, sem nada. E ele continua, quando eu trago aqui para vocês, passar a viver a noite de angústia. Por quê? Era um meio de sobrevivência. Quantas e quantas vezes você já passou por isso, querendo levar um alimento para a tua casa, e muitas vezes você não tem dinheiro nem para comprar nada. Quantas e quantas vezes? Eu lembro que desde eu pequeno, papai, a gente não tinha nada para comer. Às vezes já se levantava sem nada para comer. E daqui a pouco papai saía, quando chegava final da tarde ou meio-dia, ele trazia alguma coisa para comer. Por maior situação que meu pai acreditasse nos deuses deles, mas quem me protegia era o grande eu sou. Quem me alimentava era o grande eu sou. Por maior situação que meu pai buscava através dos deuses dele, mas o meu Deus dá autorizado assim, leve para ele, porque eu preciso alimentar ele, porque lá no futuro ele precisa testemunhar, ele precisa falar de mim. Então muitas das vezes, como diz lá em Jeremias no capítulo 1, antes de você nascer, o Senhor já sonhava contigo, o Senhor já sabia a família que você iria pertencer, o Senhor já sabia aonde você ia morar, o Senhor já sabia aonde você ia conviver. E ele continua aqui bem claro: é frustrante para cada um de nós quando tentamos fazer alguma coisa, investimos o melhor de nós em algum projeto ou situação, mas não conseguimos nada, não alcançamos nada. É frustrante ou não é frustrante, igreja do Senhor? Quando você está atrás de algo, quando você quer algo, você planeja, faz tudo, mas quando você chega no final de tudo, diz assim: não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu como eu planejei, não aconteceu como eu queria. Eu planejei tudo, mas não aconteceu. Eu queria desse jeito, mas não aconteceu. E eu continuo, quando eu trago para vocês assim, vem uma dor na alma, uma sensação de fracasso terrível, nos desanima, uma sensação de nos sentirmos os piores. Vem aquele sentimento na nossa alma que gera um complexo de inferioridade. Quantas e quantas vezes nós estamos no meio de multidões de pessoas, tendo esse sentimento, Muitas vezes você está dando risada, muitas vezes você está pulando, muitas vezes você está gritando, muitas vezes você está fazendo tudo, mas dentro de você, sua alma está machucada. Sua alma está machucada. Uma vez eu falei num GC, há uma semana, 15 dias atrás, e quando eu falava a questão do cego em si, então nós queremos muito mais essa cura que é visível. Curas que são visíveis é o que nós queremos, porque a cura vem, tocou, transformou, crescemos, está tudo tranquilo, porque ela é visível. Mas a cura que está dentro da alma a gente não quer. Sabe por que não queremos, minha irmã, meu irmão? Porque ela dói. Ela dói muito mais do que a cura do visível. Quantas e quantas noites você chora precisando de uma resposta e essa resposta não vem? Quantas e quantas vezes você quer algo e você faz tanto tempo da mesma situação e isso não acontece? E quando não vem, primeiro sentimento que é colocado na tua vida é justamente isso: um sentimento de derrota, um sentimento de inferioridade. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho condições,
Eu não vou passar disso, eu vou viver disso o tempo todo. Eu lembro que durante esses dias agora no planejamento, inclusive eu estava conversando hoje com o pessoal lá de Arroio Grande. O pessoal ligou para mim e disse: pastor, não vai ter condições. Vai ter condições. Pastor, vai ter concurso público. Ninguém vai querer comprar marmita, ninguém vai fazer isso. Vai ter condições. Uma coisa que eu aprendi do Senhor, e pode guardar isso com vocês: quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Ninguém. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: Deus mandou dizer sim para você. Não duvide daquilo que o Senhor tem para ti. Não duvide daquilo que o Senhor planejou para você. Não duvide. Pastor, mas é difícil esse tipo de coisa. Não é, igreja do Senhor. Não é, não é, não é e não é. Você que traz a dificuldade, você que traz os problemas para você mesmo. Mas o Senhor, Ele não trata a gente dessa maneira. O Deus que eu sou apaixonado por Ele, Ele quer cada dia mais que você cresça, suba de nível. Cada momento, cada dificuldade que você sofre, que você supera, Ele vai dar algo melhor para ti, porque Ele quer que você suba de nível. Mas você precisa entender esse tipo de situação. O sentimento de complexo, de inferioridade que muitas vezes traz em cima de você, você precisa descartar. Diz assim: eu não vou conseguir. Ah, mas por quê? Por que eu não vou conseguir? Aí eu vou começar a provar você. Se você conseguir tirar esse sentimento, nunca mais você vai dizer assim: por que Deus não quer dar o que eu quero? Por que Deus não quer dar o que eu quero? Por que eu não consigo? Eu lembro que a primeira oração que eu fiz nesse lugar, a intercessora Esther estava comigo, o pastor Marcos Pacheco estava comigo, a Mais Igreja estava comigo, o Brandolin estava comigo, tinha mais gente comigo. E uma das pessoas disse assim: eu mandei orar junto conosco. Isso aqui tudo lixo, fedor danado. E a pessoa começou a orar e disse assim: Deus, me dá a fé que ele tem, porque ele não vai conseguir. Meu ouvido já começou a suar. Nunca mais essa pessoa andou lado a lado comigo. Nunca mais. Pastor, por que o senhor é desse jeito? Meu irmão, quem não tem o mesmo pensamento que eu, quem não tem a mesma vibe que eu do meu Jesus Cristo, que vá para bem longe. Que vá para bem longe. Eu não estou aqui porque eu acho bonito. Ah, venha para cá. Nós estamos aqui porque a verdade do Senhor precisa ser anunciada. É por isso que o Senhor chamou você. É por isso que o Senhor colocou você no meio da sua família. É por isso que as suas dificuldades, o sofrimento, as suas aflições. Deus não tem prazer em nada disso. Mas Deus está preparando você para um algo melhor, ou um algo maior. Mas você precisa entender e tirar esse sentimento que muitas vezes está destruindo você mesmo. Esse sentimento que invade a sua alma e você não consegue caminhar mais para canto nenhum. Passa tempo, vira tempo, passa tempo, vira tempo, passa tempo, vira tempo, e passa a ser a mesma pessoa. Durante esses 3 anos que nós estamos aqui, foi mais de 5.000 pessoas que aceitaram Jesus aqui neste lugar. Mais de 5.000 pessoas que foram abençoadas neste lugar. Mais e mais. Mas se você olhar e dizer assim, mais dessas 5.000 pessoas, quantos voltaram para agradecer o Senhor? Quantos voltaram para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque minha vida era destruída. Eu encontrei Jesus, Jesus foi lá e resolveu a minha vida. Quantas e quantas pessoas. Eu, como tal pastor da igreja, eu poderia ficar chateado, bravo. Ai meu Deus, não, meu irmão, minha irmã. O que você faz não é para a pessoa que está do teu lado. O que você faz para Jesus é para você e Ele. É momento de gratidão, porque tudo que Ele fez por você. E você: Senhor, essa é a única forma que eu tenho de te agradecer. Essa é a única forma que eu tenho de te agradecer. E eu começo a tirar essa introdução toda, para a gente entrar agora, propriamente dito, na questão da ministração do Senhor. Não te preocupe, hoje eu vim com fome, Aninha. Hoje eu estou com muita fome. Muita fome. Porque eu esperei essa oportunidade. Vocês não sabiam como eu esperei durante essa semana, assim. Vai chegar domingo. Vai chegar domingo. Vai chegar domingo. E chegou o domingo. Mas o que eu trago para vocês é justamente isso. Não trate Jesus como qualquer pessoa. Se no meio que você está vivendo,
no meio que você está caminhando, tem alguém que trata Jesus como qualquer pessoa, só ore pela vida dela e se afaste dela. Eu não tenho nenhum problema de falar isso com ninguém. Mas se você puder orar pela vida dela, pregar, falar para ela quem é verdadeiramente Jesus na tua vida, vai ser o resultado que você faz. Vai ser a modificação que você traz para a vida delas. E eu trago aqui 2 textos maravilhosos. A gente vai se basear em Salmos 27, do 1 ao 14. E depois a gente vai basear também, eu vou tentar trazer os Salmos 27, do 1 ao 14, para João capítulo 10, do 1 ao 11. Encher as duas coisas e você entender o sincronismo, a paixão do que é a Bíblia do Senhor. Como é maravilhoso você entender aquilo que o Senhor coloca. E ele diz assim no Salmo 27, do 1 ao 3 agora, ele diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Então, por que tenho medo? Essa é a primeira parte que ele coloca. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Para que tu vai ter medo? Para que vai ter medo? É esse Deus que eu acredito. É esse Deus. Ele continua dizendo bem claro ainda: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês vão ter que abaixar a cabeça assim: pastor, meu Deus do céu, agora eu vou virar o super-homem, agora eu vou viver o tempo todo sempre. Não é nada disso, meu irmão. E eu vou provar para você. Tem coisas que muitas das vezes eu falei lá no GC do Uruguai, dizendo assim: tem coisas nas nossas vidas que a gente aceita Jesus e tira aquele pecado de estimação, aquele que estava atrapalhando a gente ir até Jesus. Mas quando nós encontramos Jesus, Ele começa a mostrar o que está mais além ainda nas nossas vidas. E é nessas coisas que muitas das vezes eu não quero tirar. São nessas coisas que eu começo a não deixar o Senhor purificar, a limpar. E você termina vivenciando a mesma coisa. É por isso que tem muitas pessoas que se esfriam. Se esfriam porque o Senhor está apontando, Ele está dizendo, Ele está mostrando, dentro dessas frases que eu falei para você, deixando bem claro, é frustrante para cada um de nós quando tentamos fazer alguma coisa, investimos o melhor de nós em algum projeto ou situação, mas não dá certo. Se você deixar o Espírito Santo falar contigo, Ele vai dizer assim: não deu certo agora, mas eu estou te preparando para algo melhor. Algo melhor. E Ele vai falando com você e vai dizendo a você: olha, isso aqui, sonhe com isso, sonhe com isso, sonhe com isso. E eu continuo mais uma vez no Salmo 27, do 1 ao 3, agora no verso 2, quando ele diz: quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos, meus adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Essa promessa não é minha, essa promessa não é da Lagoinha, essa promessa não é do pastor Márcio, essa promessa não é do pastor André, essa promessa é do Deus da Bíblia. É do Deus da Bíblia. Se Ele está falando, quem vai ser contra Ele? Quem vai ser contra Ele? Ele continua no verso 3: ainda que, essa é a parte principal e mais gostosa, quando ele diz: ainda que um exército me cerque, aí ele continua: meu coração não temerás, ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Meu irmão e minha irmã, ou você trata Jesus como o senhorio da sua vida, ou você vai ficar sempre nessa gangorra espiritual. Uma hora você é, outra hora você não é. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Não deu certo agora, não te preocupa. Já entregou na mão dele? Ele vai fazer. Ele deu sim, Ele vai fazer. Pastor, por que Ele vai fazer? Aí eu já levo vocês para o Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 1 ao 5, quando ele diz: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Agora vem, que tipo de pessoa você está sendo?
Você quer entrar pela porta? Você quer deixar que Ele prepare todo o banquete para você? Ou você quer ser o ladrão ou o salteador? E ele continua no verso 2 dizendo assim: aquele porém que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. No verso 3 ele já dá um negócio aqui para que a gente entenda melhor. A este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e traz elas para fora. Essa parte é a parte que eu creio que todos do GC ficaram em cima dessa parte. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é o pastor das ovelhas, e de fato é o pastor das ovelhas. Só que quando você começa a estudar o texto, Jesus ele começa a tratar você de uma maneira maravilhosa. Primeiro encontro seu e do Senhor, Ele trata você com amor e com carinho. Quando você não ouve Jesus, Ele já começa a tratar você de outra maneira. Ele já começa a colocar em você e dizer assim: agora você vai ter que decidir o que você quer. E Ele continua no verso 4: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Lembra aquilo que eu disse? Aquilo que o Senhor disse para ti, pode ter certeza. Pode ter certeza, Ele falou. Não precisa ficar apavorado, espantado. E agora, Senhor, não aconteceu. Ai meu Deus, e agora? Ai Senhor, e agora? E agora? Não precisa. Ele falou, Ele disse. Não é o Talmi. Não é o Talmi. Eu estava em casa ontem e recebi uma mensagem assim: pastor, o senhor vai vir para Arroio Grande? Vou. Eu queria que o senhor fizesse, antes de começar tudo, um momento de adoração com as pessoas que estão aqui, que vão jogar bola e tudo. E a resposta que eu disse para a pessoa bem clara: mas Jesus falou com quem para fazer? Não, eu ouvi a voz do Espírito Santo, mas a voz do Senhor é mais forte. Ao de estar repreendido em nome de Jesus. O Deus que eu acredito tem que ser o mesmo Deus que você acredita. Meu irmão, minha irmã, pare de ficar dependente do ser humano. Pare de ficar dependente do fulano, do beltrano, do troiano. Eu não estou dizendo que você não tem que criar coinonia com as pessoas, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que Ele coloca bem claro: quando eu ouço a voz dEle, do bom pastor, eu vou conseguir entender qual é o local que Ele quer me colocar, onde Ele quer transformar. Essa é a parte mais difícil da vida do ser humano. Por quê? Que é o processo da reeducação. É o processo onde ela vai ser tratada. Eu fui criado desse jeito, eu vivia desse jeito, a minha casa é dessa maneira, a minha família era dessa maneira, eu fui criado sempre desse jeito, e agora eu vou ter que viver sempre desse jeito. Olha, me aceite se você quiser, mas eu sou assim. Não é. A Bíblia diz que quando a graça do Senhor entra na tua vida, tem que ter uma transformação. Eu não sou mais eu. A minha personalidade ainda pode existir, mas quando Jesus começa a tocar, Ele vai modificando. Porque o que tem que viver em mim e em você chama-se Jesus de Nazaré. E Ele continua bem claro quando Ele diz assim no verso 5: mas de todo modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Lembra aquilo que eu falei lá em cima na tua vida? Quando vem aquele sentimento negativo que não deu certo, quando vem aquele sentimento repudiando, diz assim: você não vai conseguir. É nesse momento que você diz assim: a voz que fala comigo, que está dentro do meu coração, diz que eu vou conseguir. Diga para essa pessoa que está do teu lado assim: ó, Deus manda te dizer que você vai conseguir. Não deixa ela sozinha aí, balança ela aí, balança ela. Se ela estiver na frente sozinha, balança ela aí, em nome de Jesus. Você vai conseguir, filho da pega, você vai conseguir mesmo. Vai conseguir. Não para, não fica pensando besteira. Não deixa que o diabo ele comece a entrar na tua vida e comece a trazer algo que vai te destruir. Não. Vai para cima mesmo, mete bronca.
Começa a orar pela vida das pessoas. Ó, tem um povo louco lá da Lagoinha que, meu Jesus, pastor, está frio. Tem dia que essa igreja aqui está tão frio que a gente não consegue nem assistir um culto. Traz um aquecedor de casa, ou traz estratégias, mas não para. Não para. Sabe qual é o nosso mal, meu irmão? É a gente parar. Aí o que é que a gente faz? Com todo o respeito, você, gaúcho e gaúcha de todas as querências, é não? Aí você vai para frente de uma lareira, liga, bota lá um chimarrão e vai assistir live de pessoas que você nem sabe a vida dela. Aí bota louvor que você nem sabe nada. Deus traz você para aqui, para você conhecer os pregadores que vivem aqui, são irmãos e irmãs que caminham com você todos os dias, cheio de falhas, cheio de defeitos, mas não perde a essência. Não, mas na a live de fulano, meu Deus do céu, meu pai eterno. Aí quando fulano ou ciclano lá sofre um problema, aí fica todo mundo decepcionado com fulano e com ciclano. Ele traz bem claro isso. O que você tem que fazer, o que Deus pode fazer por você. Salmo 27, agora lá no verso 10 ao 11 ele diz: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherás. Isso é no verso 10. Ó, eu não sei quantos de vocês um dia foi rejeitado pelo pai e a mãe por aceitar Jesus. Eu fui, e é ruim. E é ruim. É muito ruim. Quando você chegar em casa e pensar que você vai receber um abraço do seu pai e da sua mãe e dizer assim: parabéns, meu filho, minha filha, parabéns. A primeira situação que meu pai faz, me expulsa de casa. Primeiro que eu comecei a namorar com a menina daquela da igreja. Meu Deus do céu. Essa é a parte mais ruim das nossas vidas. Sabe qual foi o defeito do Talmim não ter prosseguido desde quando ele aceitou Jesus em 96? É agora no verso 11. Que isso eu trago para cada um de vocês. Ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão na minha espera. Nós não falamos isso para o Senhor, porque nós falamos o quê? Senhor, me dá aquilo que eu quero, me dá aquilo que eu quero. Tudo que vem fácil, vai fácil. Mas quando eu peço a alguém para me ensinar, Senhor, me ensina, aí vem a parte mais difícil. Porque você tem que aprender e depois você vai ter que executar. Eu lembro que quando eu fui fazer minha faculdade de teologia, eram 20 pessoas que estavam fazendo a faculdade comigo. E dessas 20 pessoas, praticamente 15 pessoas desistiram no decorrer da sua caminhada. Porque precisava aprender muita coisa. Quantas e quantas pessoas estão numa faculdade e ela começa a estudar e ela não vê a hora de acabar. Porque todos os dias ela tem que aprender uma coisa diferente. Todos os dias o Senhor ensina algo para mim. Todos os dias o Senhor ensina algo para você. Mas a minha frase sempre vai ser a mesma: eu sou desse jeito, a minha família é dessa maneira, então eu vou ficar sempre desse jeito. Ah, mas eu fui criado, nasci e me criei aqui em Jaguarão, então tem que ser sempre dessa maneira. Não, Deus não muda a cultura de cidade, Deus muda a minha cultura. Em nenhum momento Deus vai mudar a cultura de Jaguarão, em nenhum momento. Deus não vai transformar a guerra em nenhum momento de Jaguarão. Agora vamos todo mundo levantar a bandeira: eu sou de Cristo, você não é de Cristo. Nada disso. Deus muda a minha cultura, a minha mente. Deus faz isso. E através da minha mudança, provoca mudança na vida do outro. Provoca mudança na vida do outro. Por isso que ele diz bem claro, ó, no verso 11: está difícil, peça o Senhor que te ensine. Peça o Senhor que te ensine. Quantas e quantas vezes eu tenho que me trancar no meu quarto e começo: Senhor, me ensina. Me ensina. Senhor, eu não sei resolver isso. Como é que eu faço para resolver isso? Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu preciso de uma resposta tua. Mas eu poderia dizer assim: Senhor,
manda fulano fazer no meu lugar. Vai, Senhor, eu sou o pastor da igreja. Não, a Bíblia ela é bem clara, meu irmão. Ele diz, o salmista: ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão à minha espera. Aí eu trago uma frase que diz assim: não deixa decepções, a frustrações ou qualquer sentimento negativo de fracasso mandar no seu coração e na sua alma. Meu irmão, sonhe. Não deu certo agora, mas vai dar certo. Não conseguiu agora, sonhe. Senhor, vai dar certo. Foi o Senhor que falou, vai dar certo. Se precisar jejuar, jejue, mas não deixe de sonhar. Esse Jesus, ele coloca a gente bem claro nisso daí. É por isso que ele já entra logo no Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 6 ao 7, quando ele diz: Jesus lhe disse essas parábolas, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. É a segunda vez que ele fala com o povo. Na primeira vez, se você parar para observar aquilo que eu disse a você, ele diz: olha, eu sou o pastor das ovelhas. Agora ele já vai dizendo outra coisa, porque você já tomou a decisão de viver com ele. E ele agora ele precisa balançar você. Ele precisa dizer assim: ou você modifica, ou você vai ficar o tempo todo vivenciando esse tipo de coisa. Quando ele diz bem claro no verso 6 e 7 do Evangelho de João capítulo 10, Jesus lhe disse essas parábolas, mas eles não entenderam o que ele dizia. Agora ele já disse, no momento bem provocante mesmo, bem de autoridade, quando ele diz: tornou, pois, Jesus lhe disse: em verdade, verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Ele agora não está dizendo mais que ele era o pastor das ovelhas. Ele está dizendo agora que ele é a porta. Mas para passar pela porta, alguém precisa abrir. E esse abrir não é o Senhor, é você. Por isso que Apocalipse ele diz bem claro: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Mas a partir do momento que você ceia comigo, aí ele diz lá no verso 21, tornarei você vencedor. Aquele momento de fracasso, aquele momento de derrota que você tinha, a partir do momento que você chama Jesus para cegar com você, ele tira tudo e transforma você em um vencedor. Pastor, mas agora eu quero ser mais do que vencedor. Agora já é outro processo. Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39, ele diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou e deu por intermédio de nós. Quem tentará acusação contra o escolhido do Senhor? Se é o Senhor que o justifica. E ele começa a tratar a gente assim: peraí, ou você vem ou você não vem, ou você quer ou você não quer. A partir do momento que você toma a sua decisão, eu vou tratar você desse jeito. A partir do momento que você tem esse encontro comigo e você ainda permanece do mesmo jeito, eu já vou tratar você de outro. Esse é o problema do evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã. Estão passando a mão na cabeça de muita gente. Está vindo teologia de tudo que é jeito. De tudo que é jeito. Só esquece a principal: ou eu renuncio, ou eu não renuncio. Ou eu vou viver de verdade aquilo que o evangelho tem para mim, ou eu não vou viver. Eu não estou dizendo que a gente tem que criar aqui um ritual: isso não pode, 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 isso não pode. Uma vez eu ministrei aqui para a igreja e disse: todos aqueles 10 mandamentos que o Senhor diz assim para você, que é proibido, que é pecado, não é por causa do Senhor não, que para o Senhor tanto faz, se você pecar ou não pecar, Ele continua sendo Deus, é por causa de você. Quem gosta de ser traído aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão, se você gosta de ser traído. Imagine você descobrir que aquela parceira ou aquele parceiro, imagine você descobrir que aquele amigo ou aquela amiga está te traindo. Quem vai gostar? Pode levantar a mão aí, ó. Quem gosta de trabalhar tanto, daqui a pouco descobrir que foi roubado? Levanta a mão. Então quando ele provoca eu e você, justamente daquilo ali, é para mostrar para você que aquilo não é bom. Mas nós criamos uma liturgia, um ritual. Não, isso vai nos afastar e o Senhor vai... Nada disso, meu irmão. Ó, Deus nunca vai deixar de Deus por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados.
Agora eu vou me afastar de Deus se eu continuar vivenciando os meus pecados. E ele continua dizendo assim bem claro, meu irmão, quando ele diz, no capítulo 10, no verso 6 e 7, ele começa a dizer lá no 7, como eu falei para vocês: tornou, pois, Jesus e lhe disse: em verdade, verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Ele já está te provocando mesmo. Agora ele está dizendo, ou você quer ou você não quer. Eu quero tratar da sua vida. É aquele círculo que eu falei lá no GC do Uruguai. Quando eu aceito Jesus, eu tenho aquele pecado de estimação. Aceitei Jesus, agora eu sou a nova criatura. É aquele amor maravilhoso, é aquilo que, Senhor, vai achar que tudo é lindo, tudo é flores, tudo é isso. Aceitei Jesus, começa a caminhar. Ele já começa a mostrar algo que está atrapalhando o meu crescimento. Imagine para mim, que fui expulso de casa, porque aceitei Jesus, e ficar 11 anos sem falar com meu pai, porque fui expulso de casa, mesmo sendo crente, mesmo estudando, mesmo vivendo dentro de uma família cristã. Mas tinha coisa que precisa ser liberada. Quando foi liberado isso da minha vida, comecei a ver meu pai com minha mãe e meu pai ao mesmo tempo, maravilhosamente. Você precisa entender, igreja do Senhor, eu já estou partindo já para o fechamento. Cristo cura nossas frustrações, eleva a nossa alma e nos diz que nesta noite não está nada, não está para pesca. Você chegou aqui nessa noite achando que teria um resultado, achando que a gente ia orar, ia tocar plim plim, plim plim, aconteceu a mágica. Não é nada disso. Ele quer mostrar para você que a tua rota está errada e você pode mudar de rota. Ele só falou uma coisa para aqueles meninos chamados Pedro, e eu bato muito nessa tecla: Pedro não conhecia Jesus. Pedro sabia que tinha um cara ministrando lá, e se falava muito em João Batista, menos em Jesus. E quando Jesus chega a Pedro e diz assim: Pedro, está ruim ali? Joga do outro lado. Imagine você falar com um estranho que você nunca falou, você não sabe nem de onde ele veio, e ele diz assim: joga do outro lado que está melhor. Foi o que Pedro fez. Ele sabia que naquele momento estava ruim para a pesca, não tinha condições para mais nada, mas ele precisava acreditar em Jesus. Ele precisava acreditar em Jesus. Por isso que eu trago para vocês a pergunta que eu já venho falando na questão dessa noite: o que você tem que fazer? O que Deus pode fazer por você? E eu já passo para a minha conclusão dizendo assim, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 8 e 10. E ele diz: todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Elas não ouviram, por quê? Porque ela entendeu. Eu não sei como é que está o nível da sua fé. Eu não sei. Também eu não posso falar pela questão da igreja, eu posso falar pela doutrina da igreja. Como eu conheço todo mundo, eu sei quem está lá em cima, quem está lá embaixo. Você que está em casa, me assistindo, eu também não sei. Mas uma coisa que eu sei, ele diz assim bem claro: olha, nenhum ladrão, nenhum salteadores pode parar você. Se você está em Cristo, pode ter certeza. Pode ter certeza. Quem vive na Lagoinha, a parte que vive louca, Joe da Lagoinha, sabe que isso aqui é fora de série. A Elô que vive lá na tesouraria pode até falar muito mais. Vou pedir para ela testemunhar um dia, falar aqui, gravando testemunho dos milagres do que o Senhor faz. Como o Senhor faz na vida dessa igreja. Às vezes não tem nada, e a nossa conversa é assim: Elô, e aí? Pastor, nada. Aí ela disse: pastor, nós vamos pagar, vamos embora, Elô. E daqui a pouco Deus vai lá e
nos surpreende. Eu poderia muito bem dizer assim, poxa, Elô. E ela poderia muito bem dizer, não, pastor. Mas enquanto você não ouvir líder de ministério, líder de GC, você na sua casa, às vezes você está trabalhando no local que você diz assim, poxa, não era isso que eu queria para a minha vida. Eu lembro na Copa de 98, eu era soldado recruta, lá em Maceió, na vila de Maceió, lá. Minha filha tinha acabado de nascer, a Ábia. Mas estava na casa da minha mãe, o melhor lugar de morar da face da terra, era a casa de mamãe. E eu lembro que eu ficava com um cacetete para cima e para baixo, para cima e para baixo. E quando eu via aquele sargento lá sentado lá, eu lembro que tinha um de uma determinada região, não vou falar porque a gente está gravando. Ele passava no dia do jogo do Brasil ali, ele passava com a Coca-Cola e dizia assim, quer? Aquilo criava uma raiva tão grande dentro de mim, dizia assim, não, Senhor, se o Senhor me chamou para ser alguém, eu quero ser alguém. Agora me diz o que é que eu tenho que fazer. Então várias e várias noites estudando, de frente ao meu armário, várias e várias noites, pessoas diziam assim, ah, você é crente, você vai para o inferno. O que faltou no Talmud foi lá no verso 11, quando ele disse, Senhor, me ensina, me ensina. Hoje o Talmud já está mais maduro. O Talmud se arrepende de tudo que ele fez? Não. Nada eu me arrependo. Porque tudo que eu fiz trouxe uma lição para a minha vida hoje atual. Só não faço as mesmas coisas erradas que eu fazia. Mas nada me arrependo. Então você precisa entender, quando ele diz bem claro, todos quando vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Aí ele diz bem claro no verso 9, mais uma vez, eu sou a porta. Eu sou a porta. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? É a gente querer sempre ouvir só a voz, a voz, a voz, a voz e a voz. Como diz em 1 Pedro, existe dois tipos de leão: o leão da tribo de Judá e o leão raiz de Davi. Esses dois leões, um quer fazer você crescer e o outro quer te destruir. Mas o nosso irmãozinho Tiago, ele começa a dizer assim, ó, sabe qual é o nosso grande problema? É porque a gente ainda não aprendeu a ouvir a voz de Jesus Cristo. Porque ainda a gente passa a ser sempre querendo ser a ovelha perdida. O que eu já vi de pessoas dizendo assim, eu sou a ovelha desgarrada, eu sou a ovelha perdida. Como também já vi pessoas dizer assim, ah, mas Jesus largou a 99 para ir em busca da ovelha perdida. De fato foi, estava na Bíblia. Mas ele sabia que aquela ovelha perdida ali, ela queria crescer, ela queria desenvolver, ela queria ser alguém. Ela não queria ir para o matadouro lá, não queria ser abatida, enquanto as 99 estavam ali, se preparando para o abate. Aquela fugiu do abate, ele foi atrás, porque sabia do crescimento dela. Não estou falando de uma heresia não, depois vocês estudam a Bíblia. Estuda a Bíblia. E ele continua aqui no verso 10. Agora, quando você começa, abre a porta, você entra na dimensão do Senhor. Aí ele diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Agora é a parte dele. O que Jesus faz por nós? Eu vim para que tenham, ele não está dizendo no singular. Você vai ter isso. Ele está dizendo no plural. Para que tenham vida. E ele continua. E a tenham mais uma vez. Em abundância. Ó. A tua geração vindoura, ela tem que viver essa bênção.
Sabe por que a gente encontra muitos jovens em Jaguarão? Muita gente. Eu lembro de uma frase que até a Ritiele falou ontem e me impactou muito. A gente vai ter um encontro com Deus agora, só para os adolescentes. E ela foi falar com a mãe ou com o pai, eu não lembro agora. E quando disse assim, fala não, que não podia participar do encontro com Deus, que a atmosfera era totalmente ruim. A atmosfera era totalmente sobrenatural e ficaria muito ruim para a criança dela, para o adolescente dela. A Ritiela não falou isso na frente da mãe, mas se fosse eu ia dizer logo na cara: enquanto você não quer trazer seu filho ou a sua filha para aprender o que Deus tem para ele, lá na frente tu vai chorar, porque o mundo está ensinando coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Pais, eu já criei meus 3 filhos, graças a Deus eu não vejo a hora de cada um viver a sua vida. Um já casa agora em setembro, glória a Deus. A outra já casa em dezembro, glória a Deus. O Fernando já casa em janeiro, glória a Deus. Só vai ficar eu e Maís dentro de casa, glória a Deus. Glória a Deus. O Keiná e a Aurora. Essa semana passada ela chega para mim e diz assim: Charles, eu vi uma criança tão bonitinha. Tão bonitinha, Charles. E eu digo: não, glória a Deus. Porque eu já sabia o que ela queria falar comigo. E eu já disse, nosso ministério daqui para frente é coisa de louco, mais louco ainda. Eu não posso ficar preso a nada, nem a ninguém. Mas você que tem seus filhos ainda do Kids, dos Links, dos Rocks, dos Legacies, invista. Uma coisa eu garanto, todos vocês estão aqui, até você que está nos assistindo, tudo que a igreja fizer direcionado para os seus filhos é melhor do que você faz na sua casa. Pastor, agora o senhor provocou mais ainda. Precisa entender, meu irmão e minha irmã, estamos perdendo uma geração de crianças, uma geração de adolescente. Eu tomo conta de um grupo e eu fiquei horrorizado quando um guri de 9 anos chegou para mim e disse assim: eu bebo cerveja com meu pai, na minha frente. Só que eu não poderia fazer nada. Eu teria que ouvir aquilo ali e tentar tratar daquela situação. Pastor, é pecado a questão da bebida? Cada um preste conta da melhor maneira. Eu não preciso beber porque Jesus sacia a minha sede com outras coisas. Água. Jesus sacia a minha sede com Coca-Cola. Às vezes o Alex chega lá em casa, ele tem uma torneira lá que é filtrada, né? Para tomar gosto de negócio filtrado. Eu estou tão acostumado àquela torneira que sai água daqui mesmo, de Jaguarão, que quando eu faz lá, porque tem uma parte deles e tem a minha parte. A minha parte eu ligo lá, coloco lá e boto para gelar. Eu tomo tranquilamente. Se tem verme, tem alguma coisa, eu não sei, mas eu tomo tranquilamente. Uma vez eu fui tomar água filtrada, que eles têm uma torneira lá que é só filtrada para eles dentro de casa. Que negócio ruim. Água filtrada. Eu disse: Alice, continua tomando tua água filtrada aqui, que eu prefiro essa água da torneira aqui, está mais gostosa. Precisa entender, meu irmão e minha irmã. Não trate Jesus como qualquer coisa. Não trate, é bonito você vir num culto, que culto poderoso, E o meu resto do ano é para provocar mesmo, é para sentar um cacete mesmo. Porque precisa entender. Pastor, mas eu não posso. Não tem nenhum problema. O meu papel é falar. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. E eu já passo para a minha conclusão. Quando ele diz bem claro, lá no verso 10 do João 10, ele diz: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Aí ele diz: eu vim para que tenham futuro. Eu lembro que os meus filhos, quando era pequeno,
A gente sentava, conversava, dialogava, estudava a palavra de Deus. Quando tinha alguma coisa totalmente diferente, a gente sentava, conversava. E hoje eu louvo a Deus por todos os três. Está nos caminhos do Senhor, cada um dentro do seu ministério. Louvo a Deus por isso. E as pessoas que eles encontraram para fazer parte da futura geração deles, ser pessoas também que entregou a sua vida a Jesus. Porque eles não vão viver julgo desigual. Não vão. E ele continua: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Possa ser que eu não veja os meus netos pregando, ministrando, mas de uma coisa a gente vai ter certeza: foram bem falados, foram bem plantados, a semente do Senhor. Não tenha medo de levantar a bandeira do Senhor e dizer que você é do Senhor Jesus Cristo. E eu já estou encerrando, eu estou querendo encerrar, mas o Espírito Santo não está deixando. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Salmos 27, estou partindo para a minha conclusão. No verso 5 ele diz: pois ali me abrigará, em tempos de aflições, em seu santuário me esconderás, em segurança numa rocha me colocarás. Quando você é blindado pelo Espírito Santo do Senhor, quando você deixa o Espírito Santo fazer parte da tua vida, você é blindado, não tem outra coisa. E ele continua ainda no Salmo 27, no verso 7 e 8, quando ele diz: ouve a minha oração, ó Senhor, tem compaixão, responde-me. No verso 8 ele diz: meu coração ouviu a tua voz. E ele continua dizendo: venha e entre na minha presença. Quando você começa a ficar inundado por isso, pode ter certeza, cada lágrima, Carol, que desce, cada lágrima que desce, Carolzinha, que desce, cada aflição que acontece na tua vida, ele começa a encher você dizendo assim: não, minha filha, meu filho não, eles não, ô Satanás, vai para o outro lado, mas na vida dele não, na vida dela não. É por isso que eu sou apaixonado por esse Senhor. É por isso que eu sou apaixonado por esse Jesus. Eu não me canso de falar, de correr atrás. Não me canso. Quer descansar? Morre. Vai para a glória. É mais fácil. Porque esse mundo é isso, meu irmão. Não tem outra coisa, minha irmã. Ah, mas agora eu poderia estar desse jeito agora. Meu Deus, que povo difícil. Não existe nada difícil, impossível para o Senhor. Não existe. Porque o Senhor não está falando para o outro, Deus está falando para mim. Deus está falando para você. E Ele continua dizendo bem claro: olhe, venha e entre na minha presença. Isso o salmista já dizendo, ele diz: o meu coração respondeu. Ele diz: sim, Senhor, eu quero. Eu quero. Tem coisa melhor do que ficar na frente de uma lareira, tomando chimarrão, olhando live de pessoas que você nem conhece, do que estar na presença de Cristo? Eu não estou dizendo que é pecado isso, meu irmão, tá certo, minha irmã? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a coisa mais importante da vida daqueles que adoram o Senhor Jesus é estar na presença do Senhor. E você pode até dizer assim para mim: pastor, mas eu em casa eu estou na presença do Senhor. Eu não duvido nada disso. Muitas vezes Deus me chamava lá em Aracaju para ir para o monte orar. Aqui eu não achei o monte. A Esté me levou lá para cima, lá onde tem uma cruz, lá em cima, lá aqui no cerro. E não é aquele monte que Deus sempre me chama. Deus, Ele vai levar você para outra dimensão, para o seu crescimento. Deus, Ele vai botar você dentro do seu quarto e vai começar a tratar de você. Deus vai botar você dentro do seu carro e vai começar a tratar de você. Porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você entre na presença dEle. No capítulo 27, do verso 14,
e eu já estou encerrando mesmo agora, igreja do Senhor. Ele diz assim: espere pelo Senhor. Espera mesmo. Aí ele continua dizendo assim: seja valente e corajoso. Lembra daquela proporção que ele sempre guarda tudo ali, né? Oh, glória a Deus. Espera no Senhor. Ele está dizendo: seja valente e corajoso. Ele sempre usa isso. Como diz o nosso irmãozinho Josué: nem todo mundo que é forte é corajoso, e nem todo mundo que é corajoso é forte. Ou você tem os dois, ou você não tem nada. Às vezes a pessoa tem uma coragem maravilhosa, subir em cima de um touro, mas não é forte. Quando o touro começa a dar o coice, as duas coisas precisam existir nas nossas vidas. Por isso que ele diz bem claro: ó, espere no Senhor, seja valente e corajoso. Mais uma vez ele diz: espere pelo Senhor. Tem outras versões que ele diz pois. Nessa versão não sei como é que está aí, bota aí de novo. Mas tem outras versões que ele diz pois no Senhor. Olha lá: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Mais uma vez o salmista ele diz, mas ele já diz de outra maneira: espere pois. Esse é o nosso grande problema, meu irmão. Por isso que Jesus repreendeu aqueles discípulos naquele momento, que ele já tinha falado para os discípulos: discípulos, eu sou o bom pastor, vem, ouve a minha voz. Mas os discípulos não queriam ouvir a voz do bom pastor, e ele disse: a partir de agora, eu sou a porta. Eu sou a porta. Ou você vem, ou você vai ficar do lado de fora. No verso, João capítulo 10, no verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E agora encerro dizendo assim, ó: deixe a fé conduzir seus passos, porque onde não deu peixe hoje, pode dar muito depois, os quais vão arrebentar as redes. Não deu certo hoje, não te preocupe, mas você precisa tomar uma decisão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Lembre-se, Jesus não muda a cultura de cidade, Ele muda a minha cultura, a minha forma de pensar. Isso sim, mas a da cidade não. E através da minha mudança acontece o que ele está dizendo. Igreja, só não pare na coisa final que Jesus sempre ele fala. Eu lembro de uma frase que ele dizia assim para mim, quando eu tinha largado e estava lá no mundo. Dizia assim: ou você para, ou eu te paro. Ou eu paro, você para, eu te paro. Eu lembro dessa frase ontem aqui, que o Maciel falou essa frase. Mas essa frase Deus falava comigo o tempo todo. Sabe o que aconteceu? Depois de tudo isso, Jesus precisou me parar. Ele passou a ser a porta. E essa porta trouxe consequência para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Até eu entender que Ele é a porta e eu precisava abrir a porta. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Ministério do Louvor.